Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do versículo 14 a 27. Vamos fazer a leitura desse texto belíssimo da Bíblia. Vamos fazer a leitura responsiva. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se, espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Repita essa frase: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nessa noite eu quero pensar sobre esse tema. Tudo é possível ao que crê. Tudo. A totalidade. As possibilidades estão ligadas à fé. E sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Mas eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite. E a primeira pergunta que eu queria fazer é essa: qual foi a última vez que você disse eu posso? Via de regra, nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas dizendo eu posso. Os dois irmãos chegaram para Jesus com um pedido juntamente com a sua mãe. E ela pediu a Jesus: olha, eu queria que Tiago e João pudessem se assentar à sua direita e à sua esquerda quando o Senhor estiver no seu reino, que ela achou que seria esse reino glorioso aqui na terra. E então Jesus disse: espera aí, vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: eu posso. Não puderam. Na hora que Jesus estava sendo preso no jardim, eles deram linha. Pedro disse que estaria disposto a morrer com Jesus na cruz, se fosse necessário. Não pôde. E você vai encontrar várias pessoas na Bíblia dizendo eu posso, eu posso, eu posso, e não pôde. O apóstolo Paulo chegou a uma conclusão, lá em Filipenses 4,13, ele diz: posso todas as coisas, só naquele que me fortalece, porque se não for nele, eu não posso. Porque ele diz: o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Então eu não tenho poder em mim mesmo. É interessante que, via de regra, nós estamos dizendo não posso, não tenho condição, não é possível. Se por um lado não temos condições de fazer, pelo outro justificamos o não fazer com essa atitude. E sempre estamos dizendo eu não posso, eu não tenho condição, eu não consigo, não está em mim, a minha capacidade é pequena. Mas nesta noite, Jesus diz para você que não pode, que não tem condição, que acha que nada é possível, que tudo é possível ao que crê. Onde Jesus estava? A Bíblia diz que Jesus estava na montanha com 3 dos seus discípulos. Ele chega para Pedro, Tiago e João e diz: vocês podem subir a montanha e orar comigo lá? Eles disseram: podemos. E eles foram. E eles oraram com Jesus. Diz a Bíblia que por um certo período, mas aí depois o que aconteceu? Eles dormiram. E Jesus estava lá na montanha, orando, orando e buscando. E naquele dia acontece um fato extraordinário naquela montanha.
Eles não sabiam, mas a Bíblia diz que Deus se manifesta de uma maneira gloriosa ali, o seu poder, a sua glória na pessoa de Jesus. O texto bíblico diz que a sua roupa se torna resplandecente e diz que o seu corpo, também o seu rosto, também resplandece, porque a glória de Deus se manifesta ali. Mais do que isso, a Bíblia diz que aparecem 2 personagens lá do Velho Testamento. Quem aparece lá? Moisés e Elias, a lei e os profetas. E o texto bíblico diz que eles estão conversando com Jesus. E eles estão ali naquele diálogo com Jesus. Então Pedro olha aquela situação e diz: nossa, é bom demais estar aqui. Como é maravilhoso estar aqui. E aí ele dá uma sugestão maluca. A sugestão é: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro não estava sabendo o que estava falando, porque ele estava nivelando Jesus com Moisés e Elias. E ali havia um que era muito maior do que Moisés e Elias. E naquela hora em que ele está ali, extasiado com aquela visão e etc., o texto bíblico diz que veio uma voz. E essa voz veio de Deus, e eles ouviram aquela voz, e a voz dizia para eles assim: este é o meu filho, a ele ouvi. Olha, é ele que deve ser ouvido. É ele que deve ser obedecido. Eles ficaram com aquilo no coração, aquela experiência maravilhosa de ver aquela glória tremenda em Jesus, de ver aqueles 2 personagens vivos lá do Velho Testamento, que estavam ali conversando com Jesus. Eles não estavam no túmulo, eles não estavam em algum lugar intermediário, eles estavam vivos, porque o nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. O texto bíblico diz que eles estavam ali todos cheios de emoção, de alegria, mas lá embaixo estavam o restante do grupo. Eram 12. Se tinha 3 lá em cima, quantos que haviam lá embaixo? 9. E Jesus perguntou para eles: vocês podem ficar aqui embaixo segurando a barra? Podemos, Jesus. Tranquilo, não tem problema, ficamos aqui. O senhor pode subir com os 3 lá em cima, nós ficamos aqui, damos conta da multidão. Não se preocupe. Eles puderam? Não. O texto diz que Jesus desce. E quando Jesus desce ao vale, o texto bíblico vai nos dizer que no vale há pessoas em conflito. Quem é que está em conflito lá no vale? Diz a Bíblia que os discípulos de Jesus estão em conflito. E o conflito começa no nível pessoal. Por que o conflito pessoal? Porque agora eles estão inseguros. Muitas vezes nós vivemos um conflito pessoal na nossa vida. A insegurança toma conta de nós. Não sabemos o que fazer, não sabemos que direção tomar, não sabemos que caminho nós vamos seguir. E o conflito está... Mas naquele dia o conflito era grave. Porque os discípulos achavam que tinham condições de cuidar daquele povo e eles descobriram que não. E eles estavam em conflito. Mas nós seguimos a Jesus, nós somos servos dele. Por que é que nós não estamos dando conta disso? Havia um conflito de ordem espiritual. Por quê? Porque havia um demônio atuando na vida de um jovem lá, e eles chegaram, colocaram a mão, falaram todas as palavras que eles conheciam, imitaram Jesus em tudo, e o demônio não saiu do menino. E agora havia um conflito espiritual, e disse: mas o que está acontecendo conosco? A gente não é crente? Será que nós não somos servos de Deus? Será que nós não temos autoridade espiritual? Será que a gente está com a fé pequena? O que está acontecendo? Oramos aqui e não aconteceu nada. Agora vem um outro problema mais grave ainda, que é o conflito relacional. Porque os religiosos que estavam ali aproveitaram o momento e começaram a fazer um motim. Olha aí, está vendo? São impostores. O mestre deles não é de nada e eles também não são. Eles não têm autoridade de nada, eles estão pregando um evangelho falso, não vão atrás dele. E começou uma discussão. O conflito começa com os discípulos de Jesus, depois passa para a multidão. A multidão também está em conflito espiritual. Porque a multidão precisa de uma solução para um problema espiritual, que é o problema da ação maligna ali. A multidão também está com um conflito emocional, porque ao mesmo tempo que a multidão crê em Jesus, crê naquelas palavras de Jesus e nos discípulos de Jesus, ao mesmo tempo ela duvida. E diz: espera aí, esses caras só funcionam quando Jesus está perto? Será que eles só são crentes quando Jesus está do lado? Se Jesus não estiver do lado deles, fisicamente falando, eles não são crentes, eles não têm mais poder. E aí? A multidão agora está num conflito. Mas mais ainda, o texto bíblico fala que os religiosos também estão em conflito. Porque há um conflito legal. A presença de Jesus choca com tudo aquilo que eles pregam, tudo aquilo que eles ensinam. Eles não concordam com a doutrina de Jesus, porque eles estão presos à legalidade da lei.
E eles estão em conflito. O que Jesus fala vai de encontro ao que eles ensinam. E eles estão conflitados com isso. Mas o texto bíblico diz que eles têm um conflito com os discípulos e mais com o conflito espiritual. Porque eles não creem em nada daquilo que está acontecendo. É como se o demônio não estivesse ali. É como se o menino não estivesse ali. É como se nada estivesse acontecendo. Eles fazem aquele papel de fantasma no meio da multidão. Por último, tem uma família ali que está em conflito. E a família está em conflito relacional. Porque dentro da casa daquela família, o diabo entrou e fez a festa. Entrou na vida de um menino, arrasou com a vida do menino, e aquela família sofre. Quando um da família sofre, todos sofrem. Perceba isso. Se tem uma pessoa que está com aquele ponto fora da curva, a família toda sofre. Se tem aquela pessoa que está vivendo uma vida depravada, a família toda sofre. Se tem uma pessoa que está afundada na prostituição, no pecado e qualquer outra coisa, a família toda sofre. Se tem uma pessoa que faz coisas erradas, as mais diversas, a família toda sofre. A família está em sofrimento. Mas a família está numa crise espiritual terrível. Porque o diabo entrou lá e não sai de jeito nenhum. E eles já buscaram todas as alternativas. E agora? Então veja, Jesus desce no vale do conflito. Talvez nessa noite aqui, há muitas pessoas que estão vivendo conflitos, os mais diversos. Conflitos espirituais, relacionais, pessoais, familiares, conflitos. Jesus chega lá e se depara com essa relação de conflito. Ele olha e ele vê tantos conflitos. Interessante que mesmo olhando e vendo tantos conflitos, Jesus faz uma pergunta. Em primeiro lugar, ele se dirige a quem? Aos religiosos. Ele diz, escuta, vocês estão discutindo o que aí, hein? Vocês estão batendo um papo sobre como solucionar o problema da família? Ou vocês estão medindo força para ver quem é melhor? Irmãos, às vezes na solução dos conflitos, ao invés de buscarmos a orientação de Deus, nós vamos por meandros que não são os caminhos do Senhor. Ao invés de buscarmos solução para os conflitos, nós apimentamos o conflito. Nós estendemos a corda, nós aumentamos mais ainda o conflito, nós fazemos com que o assunto se dificulte mais ainda. Ao invés de buscar soluções, nós buscamos mais problemas para o conflito. E era isso que estava acontecendo. Jesus pergunta, escuta, o que é que vocês estão discutindo? Eles não respondem. Eles dizem, olha, o que acontece é que esses discípulos seus não são de nada, eles estão aí, eles falaram algumas palavras, mas não resolveu problema nenhum, a multidão está aí do mesmo jeito, a família está sofrendo do mesmo jeito. Só que Jesus vai intervir. E como ele faz isso? A palavra do Senhor vai nos dizer, há no vale pessoas sofrendo. E Jesus, diz o texto bíblico, vai perceber. Tem uma família lá que está sofrendo um ataque maligno. Irmãos, quando Satanás escolhe uma família, um grupo, uma pessoa para atacar, ele vem com tudo. Na Bíblia está escrito que quando ele acha uma casa vazia, a Bíblia diz que ele vem para arrasar. E ele está lá com aqueles demônios, vem 7 piores do que aqueles. Naquele menino não tinha 7 demônios, mas tinha um. E havia um ataque maligno sobre aquela família com o propósito de destruir. A palavra de Deus diz que Satanás, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito. Não há outro propósito. Entretanto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O texto bíblico fala que tinha uma família sobre ataque maligno. Você está vivendo um ataque na sua vida? Ah, pastor, Satanás tem atacado a minha vida, tem colocado tropeços, dúvidas no meu coração, pessoas para virem contra mim, de tudo quanto é lado tem ataque na minha vida. Pode ser que você esteja vivendo, como aquela família. O texto bíblico fala também que havia pessoas sofrendo lá, porque tinha um menino que estava possesso desde a infância. Quem aí já viu uma criança possessa? Eu já vi. Eu morava numa cidade, chamava Mantena, e naquela cidade uma família me procurou. E disse, pastor, nós estamos apavorados. Nosso filho pequenininho, ele fica batendo a cabeça na parede. Mas ele não bate a cabeça na parede assim só para sentir o coco, dar aquele som legal, bacana. Não, não. Ele bate a cabeça na parede como parecendo que ele quer rachar a parede. Tem alguma coisa errada. Ele quer rachar a parede, consequentemente quer rachar a cabeça dele. O tempo todo o nosso filho está assim. E eu conversei com aquela família, bati um papo e eu persegui que havia mais do que... Perguntei, tem um problema de desequilíbrio mental? Já levaram essa criança no médico? Já levaram no psiquiatra? Já fizeram um eletroencefalograma? Já detectaram se há algum problema de ordem mental, de estrutura mental? Não, não há.
Levaram, o menino era perfeito, tranquilo, mas via por outra, o menino estava batendo a cabeça na parede, mas batia e a família ficava desesperada. E a mãe disse para mim: pastor, eu não durmo nem noite nem dia, porque eu fico vigiando. Quando ele vai correndo para a parede, eu corro e fico na frente. Não deixo ele bater a cabeça na parede. Eu falei: então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levantar um clamor, que pode haver uma ação maligna para matar o seu filho. Satanás pode estar querendo destruir a vida dele. Então vamos fazer. E aí eu conversei com eles, orientei eles na palavra, como eles deveriam fazer isso. Orar por aquela criança, impor as mãos sobre ela, jejuar, buscar a face do Senhor, pedir a libertação daquela criança. Porque ela estava sendo usada pelo inimigo. Não deu outra, irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus libertou a vida daquela criança e salvou aquela vida pelo seu poder. Tem uma criança aqui que foi tomada desde pequeno. Imagina o horror desse pai. Mas o pai diz que o inimigo pegava aquela criança e queria atirá-la onde? O texto bíblico vai nos dizer, eu vou pôr uma figura aqui só para representar, mais na frente vai representar, queria atirá-lo no fogo ou na água. Perceba que a estratégia de Satanás vai mudando. A de Mantena, ele queria destruir a cabeça do menino. E aquele ali, ele queria jogar ele aonde? No fogo ou na água. Matar afogado ou matar queimado. De uma das duas, Satanás queria matar aquela vida ali. Olha o sofrimento desses pais. Conviver com essa realidade desde pequeno. Jesus perguntou: há quanto tempo isso acontece? Desde a sua infância. Então não era um sofrimento daquela semana, não era de um mês, não era de um ano. Era um sofrimento latente, angustiante. Era uma família que sangrava e que estava diante do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o pai estava desesperado. E por que ele estava desesperado? O texto bíblico fala, por quê? Porque todas as suas tentativas foram frustradas. Quantas vezes aquele pai buscou ajuda? Talvez na sinagoga, talvez no pai de santo, na mãe de santo, nas pessoas que tinha na época, nas orientações, nas garrafadas, em tudo aquele pai buscou ajuda. E as suas tentativas todas foram frustradas. Olha para mim, quantas tentativas você já fez para vencer o seu sofrimento e até hoje não encontrou solução em nenhuma delas. Eu me lembro de um homem que chegou para mim, Assis Chateaubriand, quando eu era pastor lá. Ele disse: pastor, a minha mulher está doente. E eu queria dizer uma coisa para o senhor, eu já fui em todas as igrejas e ninguém deu a solução. Eu falei: está certo. Ele falou: como assim? Eu falei: está certo, o senhor está certíssimo. Ele falou assim: mas eu não entendi. Eu falei: a igreja não tem a solução para a sua esposa. Quem tem é Jesus. Ele veio falar para mim que foi no centro de Macumba, ele foi na igreja batista, ele foi na Assembleia de Deus, ele foi na presbiteriana, ele foi na católica, ele foi em tudo quanto é igreja. Ele disse: eu não sei mais onde eu vou. Eu falei: você pode ir em todo lugar da terra. Só tem um que tem solução para a sua esposa. Quem é? Jesus. E tem uma coisa: se ele quiser que ela morra, ela vai morrer também. Ele ficou com o olho arregalado. Falei: amigo, não está em suas mãos o poder de vida da sua esposa. O poder de vida dela está nas mãos do Senhor. O que você precisa deixar de fazer é ser uma barata tonta e buscar aquele que tem condição de solucionar o seu problema. A angústia tomou conta daquele coração de tal forma que ele vivia em desespero. E o homem da Bíblia também vivia em desespero. O texto bíblico vai nos falar isso. Por quê? Porque o filho estava lá, prostrado, endemoniado, cheio de coisas, cheio de dificuldade. A palavra do Senhor faz nos falar nisso. E o sofrimento tomava conta do coração. Mas não vale também a constatação de que o inimigo está vencendo. Irmãos, essa é a pior constatação que você pode fazer. Espera aí, o inimigo estava vencendo? É. O texto bíblico fala sobre isso, porque tinha um espírito mudo e surdo agindo lá no vale. A vitória era daquele inimigo que estava lá, daquele espírito que estava lá. No vale havia reações físicas dramáticas. A Bíblia fala que quando o espírito pegava aquele menino, diz assim: convulsiona, espuma, range os dentes e vai defiando. Olha as reações que o inimigo provocava naquele menino. Convulsiona, range os dentes, ele fica rolando no chão, as reações físicas eram dramáticas. E o texto bíblico diz que a vida dele ia definhando, isto é, o que acontecia? A vida dele estava diminuindo a cada dia, a vida dele estava entrando em colapso, diz o texto bíblico. A vida daquele menino estava desaparecendo. A palavra do Senhor nos fala que o inimigo então estava provocando um definhamento naquela vida. E por último, no vale, a constatação de que a prevalência era do inimigo é que tinha fracasso espiritual.
tinha um grupo de discípulos cabisbaixos. Tinha um grupo de servos de Jesus para baixo, derrotados, vencidos, frustrados, lá no vale. Jesus chega no vale e encontra tudo isso. Parece que a vitória é do inimigo. Parece que o inimigo é que tem prevalência. E o texto bíblico fala que é este o cenário que Jesus encontra. Mas olha aí, essa é a figura que eu encontrei para mostrar a questão do menino sendo lançado no fogo, sendo lançado na água e o inimigo prevalecendo. Mas eu quero dizer uma coisa, guarde agora. Quando Jesus entra no vale da nossa vida, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja angústia, mesmo que haja prevalência das trevas, prevalência do inferno, o que acontece? Aí nós vamos pensar. Primeiro, lê para mim. De novo. A solução para o problema era simples. Jesus usa uma frase para resolver o problema, apresentar a solução para o problema lá. Qual foi a solução que Jesus apresentou para o problema? Traz o menino aqui. O menino estava possesso. Os discípulos já tinham tentado expulsar aquele demônio. E é interessante que o texto bíblico fala sobre isso, eles não puderam. E o pai constatou isso e falou para Jesus. Mas Jesus não intimida. Pelo contrário, Jesus apresenta a solução para o problema. Ele diz, traz o menino aqui. Primeiro, ele gera proximidade. Vem cá, família, eu quero você pertinho de mim. Você quer a solução do seu problema? Aproxime-se de Jesus. Se você estiver próximo a Jesus, pode ter certeza que você vai ver a solução para o seu problema. Quanto mais perto de Jesus, mais você vai ser abençoado. E Jesus fala, traz o menino, gera. Segundo, o texto bíblico fala que Jesus fala assim, traz o menino aqui. Para quê? Porque ele desafia o espírito maligno. Meus irmãos, o Satanás é tão sujo, é tão besta, é tão bobo e é tão ousado, que na hora que Jesus faz, traz o menino aqui, o espírito diz, vamos ver quem manda nesse menino. E faz o que com o menino? Na hora que faz, traz o menino aqui. O menino começa a rolar, ranger o dente, ir para lá, ir para cá. O menino começa a ter uma manifestação maligna ali na presença de Jesus. Na hora que Jesus fala, traz o menino aqui, está bem claro aí na Bíblia. O texto bíblico diz, e então trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou. E mais do que isso, a Bíblia diz, e o endemoniado caiu por terra e ia rolando na terra. Que o que Satanás estava querendo dizer, a mensagem que ele passava para Jesus, quem manda nesse menino aqui sou eu. Mas Jesus falou assim, traz o menino aqui. E trouxeram. E o inimigo começou a atuar na vida dele. O texto bíblico diz que Jesus então fala ainda em terceiro lugar, traz o menino aqui porque ele quer gerar confiança. Confiança no coração de quem? Daquele pai. Mas é interessante, quando Jesus fala, traz o menino aqui, ele não traz só o menino, ele traz o pai, ele traz os parentes que estavam ali, o texto bíblico não cita, mas ele traz a galera toda da família que estava ali. Traz o menino aqui, põe aqui diante de mim. Às vezes, quando o Senhor fala isso, a gente acha que ele vai agir na mágica. Mas às vezes o problema aparente não é o problema verdadeiro. Muitas vezes nós apresentamos um problema aparente para o Senhor, mas ele tem uma ótica diferente da nossa. Ele consegue enxergar realidades que estão por trás da aparência. A aparência diz uma coisa, mas a realidade é outra. E o Senhor vai olhar além da aparência. A aparência parecia que era apenas um acaso de possessão demoníaca numa criança e depois num jovem, mas era mais do que isso. E o texto bíblico vai nos falar uma outra coisa, a palavra de Deus vai nos dizer, né? Que naquele momento Jesus intimida toda ação maligna. Vamos falar isso? Mais uma vez. Como é que Jesus intimida a ação maligna? O diabo não estava lá dizendo que os discípulos não puderam? Os religiosos não estavam apontando para eles dizendo que eles eram fracos? O inimigo não tomou conta daquele menino e não estava rolando ele ali no chão? Como é que Jesus intimida a ação maligna? Primeiro, os discípulos não puderam, mas agora ele estava diante do Todo-Poderoso. Os discípulos não puderam, mas ele podia. Ele tinha poder. Esse é o primeiro passo que a gente vai perceber. A intimidação satânica
É porque quando ele pensa que nós não temos condições, ou que nós não temos força, etc. Mas diante de Jesus, não. Ele tem que se prostrar. Perceba que o primeiro passo foi ir para o chão. Satanás lança aquele menino no chão. Se os discípulos não puderam, ali estava quem podia. Se os discípulos de Jesus não estavam preparados, Jesus estava? Estava. O texto bíblico diz que os discípulos não estavam preparados para enfrentar aquela casta de demônio, não. Perceba que não era um demônio. Jesus falou para eles, era uma casta. Casta significa que é um grupo maior. Eles não estavam preparados, mas ali estava alguém que estava preparado. E muito preparado, porque ele estava na montanha orando, ele estava na montanha jejuando, ele estava na montanha sendo abençoado, ele estava na montanha na presença de Deus, ele estava preparado para enfrentar aquela luta ali. O texto bíblico diz que os discípulos fracassaram, mas ele sempre vence, sempre. Jesus não tem nenhuma derrota. No seu currículo não tem nenhuma derrota, porque ele não perde batalha. Se o inimigo acha que vai derrotar, nunca vai derrotar. Ele tentou várias vezes, mas não vai. Então, é importante lembrar que Jesus vai intimidar a ação maligna. Os discípulos não puderam, mas ele pode. O texto bíblico vai nos dizer que mesmo o menino lá apavorado, rangendo os dentes, gritando, Jesus vai intimidar a ação maligna. Pensando adiante, o texto bíblico fala que Jesus identifica onde está a falha. Vamos ler isso? Jesus identifica onde está a falha. Qual é a falha que existe ali? Se você observar o texto, você vai ver primeiro que Jesus fala para a galera, ó geração o quê? Incrédula. Era uma geração de incrédulos que estava ali. Tinha uma multidão, você vai dizer, onde tinha multidão? Todo mundo cria em Jesus, todo mundo amava Jesus, todo mundo queria a bênção de Jesus. Não, tinha uma multidão de incrédulos ali. Jesus ora para aquelas pessoas e diz, ô geração incrédula. Talvez no meio daqueles 9 tinha alguns incrédulos também. Os 9 discípulos, não vai dar certo, não vai dar certo, esse negócio não vai resolver, esse demônio não vai sair, né? Não tem aqueles que são incrédulos? E Jesus identificou o problema, tem incredulidade. E ele olha para o coração daquele pai e ele vê que há dúvidas no coração do pai. Há tantas dúvidas que Jesus começa um diálogo com ele. E Jesus pergunta, escuta, há quanto tempo que acontece isso? Acontece desde a infância, e o diabo pega ele, quer matar ele pelo fogo, pela água e tal. Aí o pai vai falando, e lá pelas tantas ele diz, tem compaixão de nós, se podes, faça alguma coisa. Aí Jesus diz, se podes? E em seguida ele fala o quê? Tudo é possível ao que crê. Quando uma pessoa vira para Jesus e diz, se podes, significa que ele não conhece Jesus. Porque Jesus disse, todo poder... O que ele falou? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, quando ele fala para Jesus, se podes, ele não conhece Jesus. Aquele pai tinha um problema, ele tinha dúvida no coração. Mas havia falta de fé também no coração dele. O texto bíblico diz que não só ele, mas aquela multidão toda não tinha fé no coração. E Jesus falou assim, olha, você quer ver um milagre? Você tem que crer. Você precisa crer. Se você não crer, não tem milagre. Se você não buscar a Deus, não haverá milagre. O seu filho não será curado. Agora é a hora. Você tem que se colocar diante de Deus. E aquele pai faz uma oração muito sincera. Talvez uma das mais sinceras que eu vou encontrar na Bíblia. Ele vira para Jesus e faz uma oração, um pedido para Jesus fantástico. Ele diz assim, ele vira para Jesus e diz, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Me responda uma pergunta, olhem para mim agora, pessoal da galeria daqui fora. Como é que eu posso crer e ao mesmo tempo ter incredulidade no coração? Como é possível isso? Ele diz, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele está dizendo? Jesus, olha, eu acho que o Senhor vai poder resolver o problema da minha vida. Eu acho que o Senhor tem condição de resolver o problema da minha família. Mas a minha fé, é desse tamanho. Jesus não chega a 1/5 de um grão de mostarda. E o grão de mostarda é pequeno. Jesus, a minha fé praticamente inexiste. Eu não vou dizer que eu não acredito no Senhor, não, eu acredito sim. Mas Jesus, a minha fé, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me alavanque a fé agora. Eu preciso, Jesus. Irmão querido, talvez você esteja aqui. Você vem na igreja, você ouve o culto, você vê a mensagem, você vê tantas coisas bonitas, maravilhosas. Você acredita naquilo que está sendo dito, mas na hora da fé,
na hora de exercitar a fé ainda existe. E a fé é a prova das coisas que não se veem. E aí? Você vai crer no Senhor, confiar mesmo, para valer, ou você vai duvidar dele? O texto bíblico diz que quando ele faz esse pedido, me ajuda na minha incredulidade, a palavra do Senhor fala então que Jesus destrói o projeto da derrota. Fala para a pessoa do lado, Jesus quer destruir o projeto de derrota para a sua vida. Sabe por quê? Satanás já arquitetou um projeto de derrota para todos nós. E havia um projeto de derrota planejado para a vida daquela família. E começava pelo menino. E o texto bíblico diz então que Jesus vai destruir o projeto de derrota. E como é que Jesus destrói o projeto de derrota? Primeiro, a Bíblia diz que ele repreende o espírito mudo e imundo que está naquele menino. Havia ali um ataque, como eu disse, de Satanás, que precisava ser repreendido. Mas não era repreendido por palavras escalafobéticas, por palavras engendradas na mente, por palavras aprendidas, por abracadabra ou qualquer outra palavra. Não! Era necessário ser repreendido aquele espírito imundo com a autoridade de Deus. Essa autoridade só poderia vir através de uma consagração total ao Senhor. Jesus tinha essa autoridade. Ele repreende o espírito imundo. Todas as pessoas que foram repreendidas com espírito imundo na Bíblia foram libertas. Não tem um espírito imundo que ousou levantar a voz contra Jesus. Um. Porque Satanás não pode prevalecer contra o Senhor Jesus. Ele não tem autoridade, não tem poder, não tem condição de prevalecer. O texto bíblico diz que Jesus desbloqueou os canais de comunicação daquele menino. Porque a Bíblia diz que o menino era surdo e mudo. Isso significa que ele não podia ouvir nada e muito menos falar nada. Todos os canais de comunicação do menino estavam bloqueados. Jesus vai lá e desbloqueia. Mas Jesus vai fazer um bloqueio na vida daquele menino também. Qual é o bloqueio que Jesus faz na vida dele? Lê na Bíblia aí, por favor. Está lá no texto de 25, versículo 25. Marcos capítulo 9, 25. Ele diz assim, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E diz o seguinte, logo em seguida, e nunca mais entre nele. Espírito mudo e surdo. Tem um bloqueio agora que eu vou fazer. Você nunca mais vai entrar nessa vida. Nunca mais. Está bloqueado para sempre. Tem um selo aqui que eu coloco. Ó. Não tem como mais você entrar. Irmão querido, você vai falar assim, pastor, eu queria esse selo. Você pode ter. Se você crê em Jesus, ele sela a sua vida. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Porque ele tem um selo do Senhor na sua vida. E aqui está o selo que o Senhor Jesus coloca na vida daquele jovem. Bloqueou e não tinha como, Satanás não podia entrar mais. Jesus está agindo ali com poder, com autoridade. E o texto bíblico diz que ele destruiu o projeto de derrota. Mas se Jesus destruiu o projeto de derrota, ele também constrói uma nova realidade. Qual foi a nova realidade que ele construiu? Primeiro, surpreendeu a multidão. A Bíblia diz que a multidão era incrédula, não era? Era ou não? Era. A multidão continuou incrédula ou a multidão se converteu diante do fato de Jesus ter liberto aquele menino? A Bíblia diz que metade se converteu, metade creu, e a outra metade continuou incrédula. Porque na hora que Jesus repreendeu o espírito maligno, o menino ficou no chão e parecia que estava o quê? Morto. Aí uma parte da multidão chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Morreu. Morreu. Esse homem não tem autoridade, esse homem não tem poder, esse homem não pode nada, falou palavras bonitas, etc. Fez um show pirotécnico aqui, mas não resolveu o problema dessa família. Vai continuar do mesmo jeito. Essa é a multidão incrédula. Esse é aquele jovem, aquele adolescente, aquele adulto que entra na igreja e ele não enxerga nada. Por quê? Porque ele acha que o Senhor Jesus não tem poder e não tem autoridade nenhuma. E ele fica crendo nisso no coração, porque o coração é incrédulo. Mas para que ninguém tivesse nenhuma dúvida, a Bíblia diz que Jesus valorizou a fé de quem? Daquele pai que pediu, Jesus, me ajuda na minha incredulidade.
E a Bíblia diz que Jesus valoriza a minha fé? Sim. Se eu crer, ele valoriza a minha fé. Era pequena, mas ele valorizou a fé dele. Mas como que ele fez isso? Primeiro, ele tirou o menino do chão. O texto bíblico vai falar que o menino abriu os olhos. O morto abriu os olhos. O morto ficou de pé. O morto foi devolvido ao Pai. O morto agora não tinha mais demônio. O morto agora estava completamente liberto. E aí? E aí a multidão, ó, boquinha fechada, não tinha mais o que dizer. Ia dizer o quê? Porque ali havia uma reconstrução. Jesus estava reconstruindo aquela família de novo. Jesus não devolveu o mesmo menino para a família. Jesus não devolveu ele mais ou menos. E Jesus não devolveu aquele menino, mas assim, meio curado e meio não curado. Jesus devolveu ele completamente liberto. Será que o Senhor Jesus pode fazer o mesmo na sua vida? Claro que pode. Será que ele tem um plano de reconstrução para a sua família, para o seu casamento, para os seus relacionamentos? Tem. Agora você precisa crer, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Tudo, diz o texto bíblico. Então Jesus tinha um plano de reconstrução? Tinha um plano. E ele aplicou esse plano de reconstrução, levantou aquele menino e falou: meu filho, aqui está. Depois que os discípulos viram aquilo, eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o que aconteceu com a gente? A gente é crente, a gente crê no Senhor, a gente te segue. Tem anos aí que a gente está andando junto, um ano pelo menos e pouco, quase 2 anos, a gente está andando junto. O que está acontecendo, Jesus? O que faltou para a gente? Será que a gente devia ter ido lá para o monte também? Ele disse: nada disso. Faltou o quê? Jejum e oração. Porque essa casta de demônio aí não se enfrenta no peito e na raça. É no joelho, é a boca no pó. Irmão querido, você não enfrenta as forças malignas com a força do braço. Você não enfrenta as forças malignas com a inteligência e com a sabedoria humana. Tem que ser na dependência de Deus. E eu quero terminar agora pensando com você. E a pergunta que eu quero fazer a você é essa: você crê que a solução do seu problema está nas mãos de Jesus? Quantos aqui creem que a solução dos seus problemas está nas mãos de Jesus? Levante a sua mão. Então você precisa declarar agora para você mesmo: nem tudo está perdido. Porque se você crê que a solução do seu problema está nas mãos de Jesus, você não pode olhar para a multidão que não crê. E você não pode olhar para os discípulos que falham. E você não pode olhar para você mesmo que não tem fé. Você tem que olhar para aquele que diz para você: tudo é possível ao que crê. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta, e a segunda é essa: você crê que Jesus é capaz de vencer todo o mal, todo o pecado, todo o fracasso, toda a derrota que o diabo planejou para a sua vida? Você crê? Quantos creem nisso? Levanta a sua mão. Então você tem que declarar para si mesmo nessa noite: há esperança para mim. Há esperança para a minha vida, para a minha família. Há esperança para a minha perspectiva. Porque mesmo que Satanás tenha planejado me destruir, eu tenho Jesus. Aí eu me lembro da experiência daquele jovem. Eu ouvi um pastor contando essa experiência. O jovem frequentava a igreja. E ele convidava a sua família para ir desde o início do ano na igreja. E a família não ia. E era uma família de muçulmanos. O jovem estava frequentando, a família teve assim aquela dificuldades, etc. Não, vamos lá, não, mas eu não vou. Chegou no final do ano, a família se reuniu com ele. E a família disse: nós estamos querendo ir lá na sua igreja. E o jovem disse: aleluia, glória a Deus, as minhas orações foram ouvidas, como Deus é bom. Eu o ano todo convidei minha família para ir na igreja, mas eles não iam de jeito nenhum, eles não tinham condição de ir. E aí ele perguntou para ele: mas o que é que levou vocês a quererem ir? Eles disseram: nós queremos ir todos na sua igreja. Não só eu, mas o seu pai, nós queremos ir toda a família. Ele disse: por quê? Mas o que é que levou vocês? Foi o meu testemunho? Foi o fato de eu ler a Bíblia? Foi o fato de eu convidar vocês? Ele disse: nada disso. Ele disse: então o que foi? Ele disse: é que nós colocamos veneno na sua comida o ano todo. Todos os dias você comeu envenenado. E você sobreviveu até agora. E se você sobreviveu até agora, nós queremos o seu Deus. Porque o nosso Deus não tem condição de fazer isso por ninguém. A Bíblia não diz que se comêssemos alguma coisa envenenada, o Senhor nos protegeria?
Sabe? Às vezes, o inimigo tem um projeto de derrota. E ele sonha com aquele projeto de derrota e destruir. Mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Vamos terminar? Tem uma terceira pergunta e última. E é aquela ali. Você crê que Jesus pode fazer o impossível acontecer na sua vida aqui hoje à noite? Você crê ou não? Se você crê, você precisa então declarar agora. Assim como Jesus libertou aquele jovem da possessão maligna, que o atormentava desde criança, Jesus também pode me libertar de todo sofrimento, de toda tristeza, de todo pecado e de todo mal. Porque tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Então curve a sua cabeça agora. Feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está com Deus e eu não sei a situação que você vive. Mas uma coisa eu quero dizer, Jesus desembarcou na sua praia. Jesus veio até você nessa noite. E ele veio àquele vale porque ele sabia que havia pessoas sofrendo no vale. Ele veio até aquele vale porque ele sabia que havia pessoas em conflito naquele vale. Ele veio até aquele vale porque ele sabia que o diabo estava tendo vitória naquele vale. Mas eu quero dizer uma coisa para você, guarda no seu coração. Onde Jesus chega, onde Jesus coloca o pé, as coisas mudam. Jesus não chega para criticar ninguém, para acusar ninguém. Jesus não chega para pôr o dedo no rosto de ninguém. Jesus chega lá para apresentar a solução para o problema. E eu pergunto, será que Jesus tem a solução para o seu problema? Claro que tem, claro que tem. Ele te conhece por inteiro. Ele sabe aonde está o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde está a tua dor, onde está a tua angústia. Ele conhece. Mas ao mesmo tempo que Jesus apresenta a solução, Jesus envergonha as forças malignas. Ele coloca o diabo no pó, ele coloca o diabo no chão, ele coloca Satanás prostrado. Mas sabe, Jesus também sabe o que existe no seu coração, se você crê ou não. Jesus sabe se você é uma pessoa que confia nele ou não. Talvez você diga assim, eu creio em Jesus, crê coisa nenhuma. Porque você não se coloca nas mãos dele. Porque você não se envolve com ele. Você tem uma fé apenas figurativa. E a fé figurativa não te leva a nada. A fé verdadeira é aquela fé que se lança nos braços do Senhor. Ele sabe onde nós estamos falhando. E quem sabe você está falhando na sua fé. E quem sabe você precisa fazer a oração daquele Pai. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Gera fé no meu coração. Querido, Satanás tem um projeto de derrota. Mas Jesus tem um projeto da vitória. A pergunta que eu quero fazer nessa noite, você quer o projeto de Jesus para a sua vida? Se você deseja que o Senhor Jesus lhe dê vitória e que Ele te ajude a vencer a dificuldade que você vence, o pecado que você tem, eu queria convidar você para colocar a sua vida nas mãos dele agora. E eu pergunto, quantos de vocês gostariam de dizer, Jesus, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos, eu quero o teu projeto, o teu sonho, a tua bênção para o meu coração. Jesus, eu preciso que o Senhor tome agora a minha angústia, a minha dor, o meu sofrimento, o meu pecado. Jesus, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. E eu quero o teu poder, a tua atuação no meu coração. Quantos gostariam de colocar a sua vida nas mãos do Salvador Jesus nessa noite? Erga a sua mão agora e depois abaixa. Eu quero orar com você. Pode erguer bem alto. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui também, lá atrás. Deus abençoe você. Na galeria tem alguém? Pode erguer bem alto a sua mão. Você jovem, Deus abençoe vocês aqui. Glória a Deus. Quem mais gostaria de colocar a sua vida nas mãos do Salvador? Deus abençoe a irmã. Tem mais alguém? Eu preciso de Jesus, pastor. Eu não vou mais caminhar sozinho. Pastor, eu tenho sido alvo dos ataques malignos. Eu sinto que Satanás quer a minha derrota. Eu sinto que Satanás quer me prostrar no chão. Mas a minha vida não é dele. A minha vida é do Senhor Jesus. E eu quero colocar a minha vida no projeto de Jesus. Eu quero o projeto dele para a minha vida. Você deseja isso? Erga a sua mão. Onde você estiver, aqui no santuário, Deus abençoe, estou vendo. Tem mais alguém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus, aleluia. Na galeria, tem mais alguém? Algum jovem, algum adolescente? Eu quero, pastor, colocar a minha vida. Deus abençoe vocês, estou vendo você com a mão erguida. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar vocês todos que erguem a sua mão para uma oração aqui comigo, aqui na frente. E eu queria que você saísse do seu lugar. Vamos ficar em pé? Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu,
mas precisa colocar o seu coração nas mãos de Jesus, vem agora, enquanto cantamos essa canção. Sai do seu lugar. Você que está na galeria, desce aqui, por favor. Eu queria fazer uma oração com você aqui à frente. Você que ergueu a sua mão aqui, vem aqui, por favor. Vem aqui agora. Coloca, por favor, seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Pode vir aqui à frente. Coloca a tua vida aqui no altar do Senhor. Vem. Agora é a hora de Deus agir na sua vida. Pode vir. Peça licença aí do seu colo. Vem aqui agora. Coloca o seu coração nas mãos do Senhor. Deus quer curar você. Deus quer salvar você. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Você crê nisso? Você que está na galeria, vem aqui, por favor. As circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Você crê nisso? Vem agora, em nome de Jesus. Vem. Coloca o teu coração nas mãos do Senhor. Pode vir agora, você que ergueu a sua mão, vem. Sai do seu lugar, coloca a tua vida aqui agora. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. É Ele que quer cuidar de você nessa noite. Você crê nisso? Sempre cuidará de mim. Ele vai cuidar de você. Você crê nisso? Então vem. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Dá o teu passo de fé. Nada temerei. Nada. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Jesus é o seu amigo. Crê nisso. Coloca o teu coração no Senhor nessa noite. Sua voz faz um milagre acontecer. Vem agora, toma o teu passo de fé e declare: descansar em Deus. Eu quero insistir que você venha. Sabe por quê? Que há poder no nome de Jesus. O milagre na vida daquela família só foi realizado porque aquele pai creu em Jesus. E eu quero dizer que há um milagre para ser realizado na sua vida nessa noite. É o milagre da salvação. Mas isso só é possível se você crer. E a fé, a Bíblia diz que nos habilita a ser aceitos por Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você deseja? Então vou pedir a igreja toda para orar. A igreja toda vai orar mais uma vez. Tem mais gente aqui que precisa de Jesus hoje à noite. Eu sinto isso no meu coração. Deus está falando com você para vir. Sai do seu lugar agora. Dá o teu passo de fé aqui agora. Você que está aqui, você que está aqui embaixo, você que está lá em cima, você jovem, adolescente, você ouviu a palavra. Não adianta mais ficar dizendo: ah, pastor, eu acredito. Não, Jesus não quer que você acredite, Ele quer que você creia. É mais do que acreditar. Você precisa desse milagre nessa noite. Dá o teu passo aqui agora. Sai do seu lugar. Nós vamos orar. E se Deus está falando no seu coração, é a hora de vir, porque é hoje à noite que Ele vai realizar o milagre na sua vida. A igreja vai estender a mão para cá e nós vamos orar por essas vidas que estão aqui. E se você deseja vir para cá também, vem, toma o teu passo de fé agora. Vamos orar? Pai querido, eu oro por essas pessoas que estão aqui. Cada uma delas é alvo da tua graça e do teu amor. Eu oro para que o milagre que aconteceu na vida daquele menino também aconteça na vida deles. Que eles sejam libertos de todo o poder, de toda seta, de todo laço das trevas. Que o projeto do mal caia por terra agora. E que o projeto do Senhor seja agora construído em suas vidas. Que a vitória do Senhor se estabeleça. Que todo pecado seja banido agora. E que eles possam experimentar a graça maravilhosa do Senhor inundando os seus corações. Cuida dessas pessoas, fortalece a sua fé, afasta deles tudo aquilo que é contrário à tua vontade, e que eles possam ter o desejo de te seguir todos os dias da sua vida. Eu consagro, Senhor, essas vidas no altar do Senhor, e oro por tantos outros que ouviram a tua palavra, mas que ainda estão reticentes, que ainda estão temerosos, duvidando. Ó Deus, ajuda para que hoje à noite essas pessoas sejam convencidas e que elas possam dizer: eu creio, Jesus, eu creio no teu poder, na tua soberania, no teu perdão, na tua salvação. Eu creio, Jesus. E que a fé dessas pessoas leve elas a experimentarem a salvação eterna. Eu oro, clamo ao Senhor agora, em